Pessoal, eu comprei um Infinix Hot 11S, celular abaixo de R$ 1.000, mas com umas configurações bem interessantes. Já ouviu falar dessa marca? Quer saber mais? Será que vale a pena comprar esse celular? Fica até o final e eu vou te dizer 5 vantagens e 5 desvantagens desse aparelho. Bora pro unboxing. Bom, então vamos ver o conteúdo da caixa, né? Aqui a caixa, uma caixa bem bonita até. Aí abrindo, logo tem o celular de primeira em cima. Logo tem a chavezinha do cartão SIM. Ele também vem com uma capa, né? Uma capinha bem simples. E vem com uma película também bem fininha. Vem também com fone de ouvido, eu achei isso bem interessante, ele já vem com fone de ouvido. É um fone de ouvido com fio ainda, mas pelo menos é alguma coisa, né? Vem com um carregador também, né? O tipo C, USB-C. E aqui tem a fonte de alimentação de 16 watts. Observando o celular agora, vou tirar esse plástico para ver como é que ele é. Aqui parece um celular bem bonito até, mas ele tem um aspecto bem simples, né? Ele parece bem plástico mesmo, parece um plástico bem seco. Aqui botão de power, que é onde também funciona o leitor biométrico, e o fone de ouvido do lado. Aqui o conjunto de câmeras, que são 3 câmeras, né, de 50 megapixels, o nome Infinix. Aqui embaixo tem a entrada para o fone de ouvido, o microfone, a entrada para o carregador e o alto-falante. E aqui a gavetinha para o cartão SIM. Vamos tentar ligar ele. Ele teve um problema que ele veio descarregado. Tive que colocar para carregar por um tempo, para depois a gente ligar ele. Ele também veio com um sistema chamado XOS ou XOS, não sei, que é um sistema operacional, é uma versão de Android, mas ele é um sistema próprio da Infinix. Aqui ligando ele já aparece algumas configurações, tipo para conectar no Wi-Fi, ele dá algumas instruções de utilização, de configuração e tal. Depois ele pede para cadastrar a biometria, tanto a questão do leitor da digital quanto o leitor facial. Então, ele pede várias vezes para colocar e depois vem o leitor facial. E depois ele inicia normalmente. Aqui já com o celular iniciado, eu percebi que ele parece que ele tem um toque bom, né? Ele vem rápido, mas é um celular que não tem nada instalado aí, né? Não tem nada assim mais ou menos, porque ele já vem com bastante aplicativos próprios, né, da marca e tal, mas o toque dele, ele parece que ele responde bem rápido até. Ele pede algumas configurações também, ele vai ensinando a movimentar algumas coisas. E aqui as configurações da barra de cima, da barra de notificação. É assim, as primeiras impressões que eu tive do aparelho, é um aparelho até bem interessante, ele parece bem rápido, né? Até por causa dos 6 GB de memória RAM. O processador dele não é um processador tão interessante, é um processador mais antigo, mas o fato de ter esse armazenamento, né, de 128 GB de memória RAM, eu achei que é um celular que vale muito a pena, né, pelo preço dele. Ele tem uma câmera, né, uma câmera tripla de 50 megapixels, é uma câmera ok, né, não dá para exigir muito de um celular nessa faixa de preço, principalmente em câmera. Eu senti algumas dificuldades aí com, por exemplo, a gravação de vídeo, ele não é uma coisa muito estável. Algumas fotos, elas ficam, não tem a questão do balanço de branco, ele não consegue compensar, parece que o HDR não funciona muito bem. Ele fica, algumas partes, tipo assim, se tiver muita luz, ele fica muito branco, ele não consegue compensar
essa diferença de luz aí. Principalmente se for dar zoom, ele tem até um zoom interessante para vídeo ou para foto, mas ele balança bastante, treme muito, então é uma foto ou um vídeo que não fica tão interessante assim. Mas em relação a, por exemplo, jogos, né, que é uma coisa que exige muito do aparelho, é uma coisa que fluiu tranquilo. Eu instalei o Call of Duty, eu joguei um pouco, não sou um grande entusiasta de jogos eletrônicos, mas eu joguei um pouco e o jogo ele flui bem, flui tranquilo, né? Não tenho certeza, mas parece que o Call of Duty ele é até mais pesado do que o Free Fire, por exemplo, então para quem joga Free Fire vai ser uma mão na roda, vai ser um celular que vai rodar tranquilo. E sobre a marca, né? Sobre essa marca Infinix aí. Foi fundada em 2013, ela tem uma base em outras empresas e sediada em Hong Kong. A Infinix tem como foco distribuição em mercados emergentes e ela está espalhada em mais de 30 países. Países da Ásia, África, América Latina, incluindo o Brasil agora. E a Infinix, né, chegou no Brasil em 2021 com uma parceria com a Positivo, né, que acaba trazendo e distribuindo esses aparelhos aqui para o território nacional. Mas aí você pensa, é Positivo e tal, né? Positivo não tem uma fama muito boa, principalmente na fabricação de aparelhos celulares, de smartphones. Mas é isso que a gente está vendo ainda, né? A gente vai tentando descobrir. As minhas primeiras impressões, mesmo sendo distribuído pela Positivo, é um celular que está ok, tá tranquilo e até agora, né, já fiz alguns testes com ele, não tenho muito do que reclamar por enquanto. Agora, como prometido, né, eu vou citar aqui 5 pontos negativos primeiro e os 5 pontos positivos desse aparelho. Vamos começar com os pontos negativos. Em quinto lugar de ponto negativo que eu acho é a bateria. Apesar de ser uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria ok também, mas não como que promete. Ela prometia dentro das ficha técnica, ela promete até 13 horas jogando, mas minha própria experiência ela chegou de 100% a chegar a bateria fraca, 20%, em mais ou menos 10 horas. E isso foi um uso relativamente intenso, mas eu não estava nem jogando, né? Foi mais ou menos redes sociais. Outro ponto negativo é o processador. Ele é um processador G88 da MediaTek, né? É um processador mais antigo, mas assim, não acho que isso seja algo que influencia muito, é só que ele é realmente um pouco mais antigo. Eu acho que a película que veio, ela é uma película bem fina e como é um modelo que acabou de ser lançamento no Brasil, muito dificilmente a gente vai encontrar película com facilidade para esse aparelho. Então fica mais esse ponto negativo aí. Câmera. Apesar de ser uma câmera de 50 megapixels, é uma câmera ok também, mas tem aqueles problemas lá de estabilização e o HDR que parece que não funciona direito. Outra desvantagem que eu acho é o Android, que é desatualizado. Ele tem um sistema operacional próprio da Infinix, né, que é aquele XOS, mas como ele é baseado em Android, a versão do Android está lá também. Ele vem com o Android 11 e ele não passa daí, apesar de quando ele chegou, ele baixou e instalou várias e várias atualizações, mas o Android em si, o sistema em si não atualiza. Já foi lançado o Android 13, né, em agosto do ano passado, mas ele não atualiza, pelo menos até o momento ele ainda está na versão 11 do Android aí. Muito bem, e agora 5 pontos positivos em relação a esse aparelho. Em quinto lugar, preços. Esse celular ele foi comprado abaixo de R$1.000, agora ele deve estar um pouquinho a mais, mas ele não chega a R$1.200. A questão do preço eu acho que é bem interessante, é um ponto positivo. Quarto lugar, o armazenamento, que 128 GB de memória eu acho que está bem ok, né? Para os dias de hoje, 128 está bem interessante. Em terceiro lugar, memória, eu acho que esse 6 GB de RAM que ele tem faz muito bem o trabalho dele, tá bem tranquilo. Segundo lugar, eu achei bem interessante também, pode parecer bobeira, mas eu acho que o fato de já vir com fone de ouvido e carregador, tudo bem que não é um fone de ouvido sem fio, não é um fone de ouvido Bluetooth, mas ele já vem com fone de ouvido e um carregador, porque algumas marcas agora não querem mais colocar carregador, eu acho que tá bem ok também, eu acho que é um ponto bem positivo. Primeiro lugar, que eu acho que é um dos mais importantes, é o NFC, né? Que um celular nessa faixa de preço com NFC, para quem não sabe, NFC é
fazer o pagamento por aproximação, né? Transferência de dados por aproximação. Cadastrar o cartão lá e são pouquíssimos aparelhos de entrada nessa faixa de preço ou até mais caros que tem a função de pagamento por aproximação. E um bônus que eu acho que é uma coisa que é muito interessante também desse aparelho é o sistema de som. Ele tem som estéreo. Ele sai o som tanto naquela parte de baixo quanto na parte de cima, onde coloca o fone, parte do celular no ouvido, né? Então ele sai som pelos dois lados. Um som muito bom, né? Para quem gosta de ouvir música no celular, sem fone de ouvido, em casa, claro, né? Não ficar ouvindo música na rua. Eu acho um som bem interessante. Dá para fazer aquele rolê em casa, com os amigos, e botar o celular para tocar aqui tranquilo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei. É isso. Se você concorda com o que eu falei, se não concorda, se achou interessante, comenta aqui embaixo. É isso.